Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Estamos com saudade dos irmãos, estamos com saudade da comunhão do corpo de Cristo Jesus, mas se Deus quiser, logo logo tudo isso vai passar, logo nós estaremos juntos novamente para adorarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quero convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Estarei lendo do verso 24 até o verso 29. Peço para que os irmãos, assim, após a leitura, fiquem com as suas Bíblias abertas para acompanharem a exposição da palavra do Senhor. João, capítulo 20, do verso 24 a 29. A palavra do Senhor nos diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Feche mais uma vez os teus olhos, meus irmãos. Senhor Jesus, que nesse momento o Teu Santo Espírito possa trazer iluminação para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito possa, através da Tua palavra, Senhor, iluminar nossos corações, transformar o que precisa ser mudado em nossas vidas. Fale conosco neste momento através da Tua Santa Palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o tema Felizes os que não viram e creram. Preparando o sermão dessa semana, estive pensando sobre as incertezas que muitas pessoas estão vivendo. Estamos passando por grandes mudanças em nosso mundo, em nossa sociedade, mudanças em nossas vidas em particular, em decorrer desta pandemia que estamos presenciando. E diante deste cenário todo, as incertezas, as dúvidas, os questionamentos surgem. Por mais que tenhamos fé em Cristo Jesus, não estamos isentos de passarmos por momentos difíceis, momentos de angústias, dúvidas, decisões, indecisões. Passamos também por momentos de dor, sofrimento, mudanças repentinas em nossas vidas, e devido a tais dificuldades, a nossa fé por vezes se encontra abalada. Chegamos a pensar: será que Jesus realmente está comigo? Será que Ele se importa com a minha dor? Será que realmente Jesus existe? Nesses momentos em que a nossa fé se encontra abalada, queremos ter provas de que realmente Jesus está ao nosso lado. Chegamos a pedir para Jesus nos dar uma prova. Chegamos a pedir para Jesus nos dar um sinal. E é sobre isso que eu quero
falar um pouco com você nesta manhã. Felizes os que não viram e creram. Acompanhe comigo o verso 24. O verso 24 nos diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Logo após a ressurreição de Jesus, meus irmãos, Jesus aparece diante de seus discípulos no primeiro dia da semana, sendo um domingo à noite. Mas nessa primeira aparição de Jesus aos discípulos, o apóstolo Tomé, ele não estava presente. Não sabemos o motivo da ausência de Tomé. O que sabemos apenas é que ele havia perdido a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. E os discípulos que viram Jesus falaram assim para Tomé: vimos o Senhor. Isso está no verso 25. Os discípulos falaram para Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Os discípulos estavam testemunhando a Tomé que eles viram Jesus. Eles estavam testemunhando que Jesus esteve com eles em um corpo glorificado. Mas mesmo Jesus estando em um corpo glorificado, Jesus também havia lhes mostrado as mãos e o lado, mostrando ser Ele o Cristo ressurreto. Mas mesmo os discípulos testemunhando a Tomé a ressurreição de Cristo Jesus, mesmo os discípulos tendo falado para Tomé: Tomé, nós vimos Jesus, nós vimos. Tomé mesmo assim irá dizer: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O apóstolo Tomé, meus irmãos, não aceitou o testemunho dos discípulos. Tomé foi profundamente cético. Tomé queria uma prova palpável da ressurreição de Jesus. Tomé queria ver para crer. Talvez você que esteja assistindo esta live, talvez você esteja querendo ver para crer. Talvez você não acredita que Jesus vive está, que Ele venceu a morte. Talvez você não acredite que um dia Ele irá voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Talvez nesse dia você esteja querendo uma prova de que Jesus realmente existe e está com você, está ao seu lado. Talvez você esteja dizendo para você mesmo: eu preciso ver Jesus. Eu preciso tocar em Jesus, pois só assim eu vou acreditar. Talvez você esteja pensando que nem Tomé: eu preciso ver os sinais dos cravos em suas mãos. Eu preciso com minhas mãos, com as minhas próprias mãos, tocar Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse que felizes são os que viram, os que não viram, mas creram. Mas Jesus irá aparecer novamente aos discípulos. É o que nos diz o verso 26. O verso 26 nos diz: passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Passados 8 dias depois da primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, o texto nos diz que eles estavam outra vez reunidos ali. É possível, meus irmãos, que os discípulos estivessem reunidos no mesmo lugar onde Jesus havia aparecido a eles pela primeira vez. Apenas lembrando os irmãos que na primeira vez Tomé não estava presente. Algo interessante desse verso também, o qual quero destacar, é quando o texto diz assim: estando as portas trancadas.
Os discípulos estavam com as portas trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo de serem presos por apoiarem uma suposta conspiração de Jesus contra a potência imperial de Roma. E os discípulos ali com medo, não sabendo o que fazer, qual seria o futuro deles. Nesse cenário, Jesus vem e se coloca no meio deles e lhe diz: paz seja convosco. Talvez eu e você, meu irmão, estejamos com medo. Talvez o medo esteja nos dominando. Talvez você esteja passando por uma síndrome do pânico. Talvez você esteja com as suas portas trancadas, com medo do que está lá fora, medo do que poderá vir a acontecer com você, com medo dos seus pensamentos intrusivos, com medo de coisas que não são reais, com medo do medo. Talvez nesse momento você se encontre só. As pessoas que estão à sua volta não conseguem entender você, o que você tem. As pessoas não entendem a sua dor, o seu sofrimento. Talvez alguém já tenha lhe falado: isso não é nada, pare de frescura. E como isso dói, meus irmãos, como isso dói, como isso fere, como isso nos machuca. É preciso ainda que muitas pessoas entendam o significado de levar as cargas uns dos outros, chorar com os que choram. Infelizmente existem muitas pessoas que precisam vivenciar algo para entender o que o seu próximo passou ou está passando. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que neste dia Jesus está no meio de nós. Jesus está conosco. Jesus está no meio da sua igreja, dizendo: paz seja convosco. Lembremos do que Jesus nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Jesus está aqui dizendo que Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança. Não se trata de uma paz exterior, que está fundamentada nas coisas deste mundo, mas a paz de Jesus é aquela que alcança os nossos corações, nos traz paz interior, nos traz vida. A paz de Jesus aquieta os nossos corações, a nossa mente, acalma as nossas emoções. A paz de Jesus nos acompanha mesmo nos momentos de dor, de aflições. A paz de Jesus está conosco mesmo quando nós somos abandonados ou traídos. A paz de Jesus está conosco mesmo nos dias de angústias e solidão, nos dias de perseguição, nos dias em que recebemos ofensas, nos dias em que somos menosprezados. A paz de Jesus está conosco. A paz de Jesus está comigo, está com você, porque a paz de Jesus é algo real, é algo verdadeiro. Meus irmãos, só quem experimenta a paz de Jesus pode declarar com todo o seu coração: já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10: entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Que texto maravilhoso, meus irmãos. O apóstolo Paulo tinha a paz de Jesus em seu coração. Mesmo passando por lutas, sofrimentos, prisões,
ele declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, meus irmãos, não são todas as pessoas que irão entender essa paz que nós encontramos em Jesus, porque essa paz, ela não vem do mundo, essa paz, ela não vem de coisas materiais, mas essa paz vem somente de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Logo depois de Jesus ter dito aos discípulos: Pai seja convosco, ele disse a Tomé, do verso 27, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Meus irmãos, no verso 27 nós podemos ver que graciosamente Jesus atende ao pedido de Tomé. Talvez Tomé tivesse ficado espantado e até mesmo envergonhado de Jesus ter dito essas palavras para ele. Talvez Tomé pensou: como eu pude duvidar do meu Salvador? Como eu pude ser cético? Muitas pessoas, meus irmãos, são que nem Tomé, agem que nem Tomé, diante das incertezas, diante daquilo que nós não conseguimos entender, pensamos que nem Tomé. Precisamos ver, precisamos de uma prova, precisamos que Jesus nos mostre e nos fale algo. Agimos às vezes como o povo hebreu que foi liberto da escravidão do Egito, mas mesmo depois do povo ter vivido a libertação que Deus tinha colocado sobre aquele povo, mesmo assim o povo reclamava, o povo queria sinais e milagres, o povo queria que as suas vontades fossem atendidas, e é por isso que eles construíram deuses para si mesmos, e se afastaram assim da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Temos que vigiar, meus irmãos, temos que vigiar para não nos afastarmos da presença do Senhor, pois ainda no final do verso 27, o Senhor Jesus vai dizer assim: não sejas incrédulo, mas crente. Uma pessoa incrédula, meus irmãos, é uma pessoa sem fé, é uma pessoa que duvida, uma pessoa que se recusa em crer, é um descrente. Mas a incredulidade, meus irmãos, também é algo que pode atingir a nossa vida cristã, assim como atingiu a vida de Tomé. Poderão existir momentos em nossas vidas que a incredulidade baterá em nossas portas, querendo abalar a nossa fé, e quando a incredulidade bater em nossas portas, nós precisamos reagir, nós precisamos pregar para nós mesmos, precisamos combater. Mas como combatermos a incredulidade? Podemos combater a incredulidade através da palavra de Deus. Vejamos o que diz Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pois é a palavra de Cristo, é pelo conhecimento da palavra que combatemos a incredulidade em nossas vidas. Combatemos também a incredulidade rejeitando todos os pensamentos mentirosos que vêm à nossa mente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 nos diz: e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqueles pensamentos que tentam destruir a sua fé, os jogue fora, os ignore. Satanás tenta a todo instante colocar dúvidas em nossa mente, em nossos corações. Obedeça apenas a Cristo Jesus, ande em seus caminhos, ande segundo a sua palavra.
Combatemos a incredulidade também, meus irmãos, buscando a Deus em oração, estando a sós com Ele, em secreto, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ajude em nossa fé, em nossa pequena fé. Não sejas incrédulo, mas crente. Precisamos, meus irmãos, sermos verdadeiros crentes. Verdadeiros crentes. Jesus está dizendo para nós sermos crentes, para não duvidarmos da sua morte, não duvidarmos da sua ressurreição, não duvidarmos que um dia Ele irá voltar para nos buscar, pois Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Sermos crentes, meus irmãos, é caminharmos com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, é caminharmos na direção para a maturidade da nossa fé cristã. Sermos crentes, meus irmãos, é nós, mesmo passando por lutas, perdas, enfermidades, luto, desemprego, solidão, mesmo passando por todas essas circunstâncias, por todas essas tempestades, mesmo assim nós continuamos crendo que Jesus está conosco, crendo que Ele está segurando em nossas mãos, crendo que Ele é a nossa torre forte e o nosso porto seguro, crendo que Ele nunca irá nos abandonar, Ele nunca irá nos deixar. Acompanhe comigo, meu irmão, o verso 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Logo após Tomé ter realmente visto Jesus, ele afirma claramente: Senhor meu e Deus meu. Essa afirmação de Tomé, meus irmãos, é uma afirmação sobre a cristologia de Jesus, sobre quem Ele é, sobre a sua obra. Enfim, a cristologia é a centralidade no Evangelho de João, pois vemos muito claro isso, por exemplo, em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tomé está afirmando que Jesus é o Senhor. Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é o Verbo que se fez carne, Jesus é Deus. Tomé está declarando que Jesus é aquele que um dia deixou a sua glória para habitar entre nós, sofrer por nós, morrer pelos nossos pecados. Jesus é Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Salvador. Caminhando para o último verso, meus irmãos, o verso 29. Verso 29. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes são aqueles que creem sem ver. É isso que Jesus está nos ensinando. Felizes são aqueles que creem sem ver. Felizes são aqueles que não precisam de prova nenhuma. Felizes são aqueles que creem que a fé não precisa, não depende de evidências. A fé não se baseia em fatos, mas é uma convicção. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas a fé, meus irmãos, é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode nos conceder. É algo que somente o Espírito Santo de Deus pode gerar em nossos corações por meio da palavra. Somente o Espírito Santo pode nos regenerar, nos converter da nossa natureza pecaminosa. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar a cruz de Cristo Jesus.
somente Ele pode abrir os nossos olhos e transformar os nossos corações. Você que está me assistindo, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, peça nesse momento de todo o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus tire a venda dos teus olhos, para que você possa declarar que Jesus é o Filho de Deus. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Que possamos, meus irmãos, pedir ao Espírito Santo de Deus para fortalecer a nossa fé, nos dar mais amor, mais coragem, que possamos crer, que possamos andar não pelo que vemos ou sentimos, que possamos viver somente pela fé em Cristo Jesus. E vivermos pela fé é crermos de todo o nosso coração, é andarmos na segurança de Cristo, é andarmos em uma certeza, Eu não sei dizer, meu irmão e minha irmã, quais são as lutas que você está enfrentando nesse exato momento. Não sei dizer quais são os seus questionamentos, as suas dúvidas. Eu não sei dizer o que tem abalado a sua fé, o que tem feito você buscar a menos a Deus. Talvez você também esteja querendo uma prova, assim como Tomé. Mas eu quero lhe dizer que quando nós buscamos provas, quando nós buscamos respostas, quando nós tentamos entender os caminhos do Senhor, quando tentamos entender um Deus que é conhecedor de todas as coisas, nós nos frustramos. Porque quem somos nós para entendermos o agir de Deus, os mistérios de Deus, os planos do Senhor? Quem somos nós diante da majestade do nosso Pai? Por isso, você que me ouve nesta manhã, não tente entender tudo que Deus faz e ainda irá fazer em sua vida. Não tente entender, mas apenas entregue a sua vida para Jesus e confie nele. Confie nele. Deposite nele toda a sua confiança, confie em sua palavra, nas escrituras sagradas, pois é na palavra que somos alimentados, é na palavra que conhecemos a vontade do Pai. Quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo. Multidões viram Jesus. Não só viram, como tocaram também em Jesus, estiveram perto de Jesus, mas isso não foi o suficiente. Isso não foi o suficiente para que o povo cresse que Ele era o Filho de Deus, porque mesmo as multidões vendo Jesus, mesmo as multidões vendo os seus milagres, mesmo assim a multidão crucificou o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Por isso que não é preciso vermos, não é preciso tocarmos, mas é preciso apenas crermos que Jesus é o Rei dos Reis, apenas crermos que Ele veio para nos salvar, nos dar esperança e a promessa de uma vida eterna. Quero finalizar essa mensagem, meus irmãos, dizendo que em meio às tentações, em meio às nossas fraquezas, desespero, incertezas, medos, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele está comigo. Que possamos crer em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo,
que possamos crer em Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, que possamos crer no Espírito Santo, nosso Consolador, quem nos dá uma nova vida, que possamos crer na cruz de Cristo, pois Ele venceu a morte e vivo está, e um dia voltará. Que possamos crer, felizes os que não viram e creram. Quero convidar você, meu irmão, a cantar uma canção juntamente conosco. Essa canção diz muito sobre a mensagem dessa manhã. Essa música, o nome dessa música é Acredito. Eu acredito. Eu acredito em Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe com a porção da tua palavra.